Vamos lá, então. Vamos. Primeiramente, boa tarde a todos, né, que estão aí acompanhando a gente. Desculpa as falhas técnicas, né? A gente tentou aqui, mas não deu certo para colocar no Facebook, então a gente está gravando a live e depois a gente vai disponibilizar por lá também. Além disso, a gente também vai colocar no YouTube depois, mas ao vivo estamos aqui no Instagram só. Se você puder, já vai compartilhando, já vai mandando para o pessoal. É um assunto importantíssimo, né? A Letícia está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas. Se você tiver dúvidas, também manda aqui para a gente. A gente vai tentar ler as perguntas nos comentários para esclarecer alguma dúvida que você tem. Primeiramente, obrigada, Letícia, por aceitar o convite, né? Um Imagina. prazer estar com você. E eu gostaria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre esse assunto, que a gente está entrando. Na verdade, a gente já está no meio, né, do mês do Setembro Amarelo. E esse assunto tem sido um assunto que é frequente hoje em dia na internet, né? Querendo ou não, Sim. o assunto sobre depressão, saúde mental, a gente percebe que houve um grande crescimento assim na informação, né? Que antes a gente não tinha. E eu gostaria de começar perguntando para você sobre essa questão da saúde mental, se apenas o conhecimento gera uma certa, como que eu posso dizer, blindagem para a pessoa ou não. Porque antes a gente sabia que existia suicídio e tal, não entendia as causas e parecia que era menor, mas conforme vai aumentando a informação, parece que também tem aumentado o nível, né? O número de suicídios. Eu gostaria de saber de você qual é a sua opinião sobre isso. Se você acha um exemplo que o número de suicídios tem aumentado porque agora a gente tem mais acesso às informações, às notícias, ou se não, se é, sempre foi assim, né? Se a gente não sabia e tal. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa noite, Thalita. Boa noite, pessoal, todos que estão aí nos assistindo nessa live. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui para a gente poder falar desse assunto, né, que é tão importante, apesar de darmos muita ênfase nesse período, né, de setembro, por conta de ser o mês do Setembro Amarelo, mas quando vamos falar de suicídio é algo que a gente vai acompanhar aí, né, pelo ano inteiro, pela vida toda, porque não acontece só em setembro, acontece, né, todos os dias hoje em dia. O Brasil, né, ele tem aí hoje no seu ranking, ou seja, a segunda maior causa de morte hoje no Brasil vem em função, né, do suicídio. Não significa que o acesso à informação hoje está aumentando os números. Na verdade, o acesso hoje, né, às tecnologias e tudo mais, a internet, as redes sociais, nós acabamos tendo muito mais acesso as informações de pessoas que cometeram o suicídio e que antes, quando não se tinha internet, por exemplo, a gente não ficava sabendo, a não ser que fosse algo muito próximo de nós, alguém que morasse perto do nosso bairro, ou, né, de algum familiar em outra cidade. Caso contrário, a gente não ficava sabendo do que era a causa da morte. Hoje, por conta da internet, das redes sociais, dos jornais, então quando acontece, tudo é muito noticiado, todo mundo fica sabendo, as pessoas ficam falando, então a gente acaba entrando mais em contato com o assunto hoje, em função disso, do que dizer que hoje aumentou os números, né? Claro que, consequentemente, vem se aumentando os números por N fatores, né? A internet, por exemplo, ela, da mesma maneira que ela é muito benéfica para nós em relação a trabalharmos, em relação a tudo ser muito rápido, tem um imediatismo muito grande hoje com a internet, a gente sabe que
dentro, né, das redes sociais acontece o que a gente chama de cyberbullying, que acabam, né, pegando aí os jovens de certa forma, adultos e tudo mais, e levando também para esse lugar de suicídio, porque dependendo da rede social que a gente entra, tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, e dependendo da rede, não é tanto assim. Então, a pessoa que se depara, né, com aquele lindo e maravilhoso que o outro está postando ali, que ele está vivendo ali, ela pode se colocar nesse lugar, né, de inferioridade, de incapacidade, e isso acabar, né, junto com alguma questão, por exemplo, de depressão associado ali, junto com esses pensamentos, isso contribui também para o aumento, né, dos números, além dos transtornos, da depressão e tudo mais. Sim. E ou, a gente ouve, né, que houve um crescimento durante a pandemia. E eu queria saber se de fato isso é realidade, se não é. Porque acredito que tem a relação também com o medo, né, que as pessoas tiveram. E, querendo ou não, a gente estava meio que trancado dentro de casa, não podia sair, não podia socializar. Mas eu gostaria de saber de você sobre esse assunto, se a pandemia de fato cooperou para haver esse crescimento, esse boom na questão da depressão, da ansiedade e até do suicídio mesmo. A pandemia, como um todo, na verdade, ela desencadeou muitas questões, né? Tanto nos adultos quanto nas crianças. Primeiro, por toda a questão, né, de não ter contato com o social, que foi aquele primeiro momento onde todos ficamos dentro de casa. E para as pessoas, né, que são muito sociáveis, que têm uma rotina, ter saído dessa rotina, ter passado a ficar dentro de casa, perder contato com pessoas, isso acabou prejudicando. A gente está sofrendo consequências da pandemia até hoje, né? Nessa questão do nível de aumento de ansiedade, de quadros depressivos. Então, isso também foi uma grande contribuição, além de todas as percas, né, que as pessoas tiveram. Tem famílias aí que perderam, né, num espaço de tempo assim bem curto, né, todos os familiares, parentes, amigos e tudo mais. E para você, né, não poder ter naqueles primeiros momentos onde não se tinha nem o velório, né, você ter que se deparar com tudo isso, você não poder fazer todo o seu processo de despedida, que é o que o luto, né, que faz com que a gente, entre aspas, a gente não supera o luto, né? A dor ela ameniza, a gente aprende a conviver com aquela ausência, né? Mas para a gente esse ritual de ir lá, de se despedir, de enterrar os nossos entes é importante para todo mundo. E as pessoas foram privadas desse ritual. Então foi assim uma coisa muito triste, muito dolorida e muito marcante. Né, você colocar um ente seu lá dentro do hospital, depois você perde o contato e você não vê mais aquela pessoa nem para sair, você não pode, né, conviver ali com ela, saber o que está acontecendo por conta do isolamento, da transmissão. Então foi algo assim que mexeu muito com a questão psicológica de todas as pessoas, né, de uma forma geral, e aqueles que já estavam dentro de um quadro acabou se agravando e acabou contribuindo também aí para esse aumento dos números. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o Setembro Amarelo. O que seria isso? Porque muita gente não sabe o porquê é amarelo, qual é a história por trás disso, né? Normalmente a gente sabe de agosto, agosto lilás, da violência doméstica, né? De novembro a gente sabe que é com relação ao câncer de próstata, em outubro câncer de mama e assim por diante. Mas em setembro a questão do suicídio, qual é a relação com esse amarelo? Qual é a relação, a história que está por trás dessa campanha que está havendo mundialmente? O Setembro Amarelo, ele não aconteceu aqui no Brasil, ele aconteceu, né, nos Estados Unidos, onde um jovem, ele se suicidou e ele tinha um carro amarelo. Então, né, por conta disso, acabou virando mundialmente aí o Setembro Amarelo e foi aderido por todo mundo em função disso.
É, e lá, o que que aconteceu? Quando eles passaram por essa situação, eles fizeram uma manifestação muito grande, onde todas as pessoas foram para o velório e tudo mais, todas vestindo amarelo em homenagem ao carro. Então, por isso veio, né, a cor do amarelo e perdurou aí durante todas as campanhas mundialmente. Foi essa a história do Setembro Amarelo e foi no mês de setembro, né? O suicídio foi no mês de setembro e vinculou-se, né, por conta dessa homenagem do carro, por isso ficou Setembro Amarelo. Entendi. E eu gostaria de perguntar a você também, hoje, aproveitar que você está aqui para falar com propriedade sobre o assunto, sobre a questão do suicídio, se ele está necessariamente ligado a transtornos, a doença mental, ou se uma pessoa saudável pode chegar a cometer o suicídio. Por quê? Tem gente que fala, nossa, mas a gente foi pego de surpresa. E porque muitas vezes não sabia que aquela pessoa estava nessa condição. Então, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de uma pessoa saudável chegar a esse ponto, ou se não, se é algo que é progressivo, que é a ausência de um tratamento, como que a pessoa chega nesse ponto, entende? Uhum. Nós temos duas situações, Thalita. Nós temos essa questão, né, das pessoas que estão dentro de um transtorno. Normalmente a prevalência ela acontece, né, com uma predisposição genética que tem a ver, né, com as famílias que já aconteceram ali dentro da própria família ali de primeira linhagem que a gente fala, pai, mãe, avós, irmãos, né? E isso já vem com uma questão predisposta geneticamente. Porém, você ter a predisposição não significa que você vai cometer. Assim como a ansiedade. A ansiedade também é uma predisposição genética e que em algum momento ela pode desenvolver ou não. Né? Então, é muito mais comum, por exemplo, pessoas que estão dentro de um quadro depressivo, pessoas que têm um transtorno, né, de personalidade, que nem, por exemplo, a personalidade, não, desculpa, de humor, que nem a questão, né, do bipolar, né? Então, isso daí é um transtorno do humor que afeta, né, muito aí as questões emocionais da pessoa, tem as dificuldades de relacionamento em função, né, do transtorno. Então, as pessoas que estão dentro desses quadros, ela vai ter uma predisposição muito maior do que uma pessoa que não esteja. Porém, os fatores ambientais que uma pessoa saudável, né, que não tem nenhum tipo de predisposição genética, ela vai viver ali, acontecer, de repente, ela ter uma perda muito significativa, né? Às vezes tem questões aí de trabalho envolvida, fatores de relacionamento, né? Que gerou nela, de repente, um trauma muito grande, né? A gente vê aí pessoas que perderam toda a sua questão financeira, por exemplo, do nada, que a empresa foi roubada, por exemplo. Tudo isso leva a pessoa saudável para um quadro depressivo e que pode trazer nela essa desesperança de tipo, nossa, né, eu tinha tudo e de repente eu não tenho mais nada. Então, para ela, ela vai ter o pensamento de que a vida perdeu sentido. E que a única alternativa que ela tem é onde começa a vir os pensamentos, né, suicidas, até ela chegar no ato. Não é uma coisa rápida, não é do Uhum. dia para a noite que isso acontece, né? Tem todo um processo até chegar no ato em si. Essa questão mesmo que eu gostaria de falar com você, sobre esse processo até chegar no ato, a pessoa está num quadro depressivo e muitas vezes os que estão ao redor não percebem. Às vezes por não dar atenção, achar que é algo passageiro e tal. E também tem a questão de muitas pessoas ter um certo estereótipo de como que é uma pessoa depressiva. Ela tem que ser mal vestida e tal, e às vezes a pessoa que é depressiva, está no quadro de depressão, está perfeitamente linda, né? As mulheres de Sim. maquiagem, os homens bem arrumados, e aí muitas vezes as pessoas que estão ao redor não percebem,
pela ausência desse estereótipo que a sociedade colocou da pessoa depressiva, né? E eu gostaria de Sim. que você falasse um pouquinho sobre esse processo da depressão até a pessoa chegar ao suicídio, que é o momento em que a gente pode trabalhar a sociedade, a família, a religião e outras pessoas que podem estar amparando, né? Como que a gente pode perceber a depressão, principalmente, eu vou começar pelos adultos, depois você cita também sobre as crianças, porque acredito que há uma diferença entre eles, né? Até pelo conhecimento, mas de que forma a gente pode identificar que de fato a pessoa está com depressão, porque tem muitas pessoas que não demonstram fisicamente, né? Como eu tô falando, pela aparência, você não fala que a pessoa tá mal. Mas de que forma a gente consegue perceber que a pessoa está nesse quadro depressivo? Assim, Thalita, foi criado aí um conceito na sociedade em relação ao depressivo que é no seu sintoma mais grave, vamos assim dizer, né? Por exemplo, eu venho, né, do trabalho com autismo e um suporte nível 1, por exemplo, ele tem vários comportamentos que passam batidos assim, tranquilamente. Aí quando você chega e fala, ah, essa pessoa é autista, aí a sociedade, nossa, mas não tem cara de autista, Uhum. né? Associando que tipo tem que ter algo no nosso físico que esteja estancado ali dizendo é isso. E não é assim. O mesmo vai acontecer com a questão da depressão, né? Eles associam a depressão quando ela chega no seu estado grave. Aí sim, a pessoa fica no quarto trancada, fica comprometida as questões de higiene dela e tudo mais, porque ali ela já tá sem forças, nada mais motiva ela. E não é uma frescura, as pessoas tratam isso muito como frescura. Ah, é só você levantar daí, é só você ir lá e trocar de roupa, é só você ir lá e abrir a janela. Só que a questão não é o só levantar. Para Uhum. quem está ali deitado, aquele levantar é imensamente difícil. Não é porque ela não quer, não é por frescura, não é por, né, falta de vontade. Realmente, algo ali, né, dentro do corpo dela, quimicamente, vamos assim dizer, impede que ela faça essas coisas. Uhum. Mas a depressão, ela também, ela vai começando aos poucos. Então, Uhum. quando a pessoa, né, por mais que ela esteja ali maquiada, bem vestida, que ela esteja, entre aspas, ali camuflando o que ela está sentindo, nós conseguimos ir percebendo no comportamento dela algumas mudanças. Por exemplo, uma pessoa que fica irritada com muita facilidade, antes ela não era assim. Uma Uhum. pessoa que começa a ficar muito impulsiva e antes a pessoa não era assim. Aquela pessoa que estoura do nada, né? Você falou uma coisa mínima e a pessoa, nossa, para ela é como se fosse o fim do mundo e até então ela também não tinha esse comportamento, né? Uma agitação, ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e ela fica frustrada se ela não consegue resolver aquilo na hora que ela quer e aí ela já acha que não vai conseguir fazer nunca mais. Então, tudo isso que às vezes a pessoa fala, ah, é só um estresse, só tirar férias que Uhum. passa, isso já pode ser ali os primeiros sinais que estão acontecendo. E, né, quando a gente conhece, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, nós conhecemos as pessoas, a personalidade das pessoas, né? Quando tem aquele almoço de família e aquela pessoa sempre está ali sentando, brincando, participando, e de repente a pessoa chega ali, fica só no canto, não quer papo, ah, hoje eu tô com dor de cabeça, ah, hoje eu não tô afim, ah, hoje eu quero ficar na minha. E aí, tá, foi uma festa isolada, na outra voltou ao normal. Não, mas peraí, chegou na outra de novo. Chegou na outra de novo. Daqui a pouco, ah, hoje eu não vou, que eu não tô bem. E aí para de sair ali do convívio social. Aí ela já tá dando sinais, porque assim, o comportamento mudou. Uhum. O É físico importante. tá normal, entre aspas. Eu posso estar bem vestida e estar fazendo esse isolamento. Uhum. Mas eu nunca fiz antes. Foi É. algo que foi começando aos poucos e de repente eu me retirei total. Né? Ali no trabalho, eu nunca fui de faltar e de repente eu começo a apresentar atestado.
né? Começa a ficar, nada tá bem. Aí qualquer coisinha que sai do eixo no trabalho, a pessoa já se ira e fica muito mal com aquilo. É os indícios que ali já está começando um quadro. E as pessoas, nesse período que elas estão começando com essa mudança de comportamento, elas não associam que elas precisam de ajuda. Uhum. Então, elas demoram muito também para buscar por ajuda, por passar com o médico, por fazer algum tratamento. Então, que é o mal do brasileiro, isso também. Eu só vou ao Resolver médico, sozinho, né? Assim, tinha que ser o contrário. A gente tinha que ir no médico para evitar uma doença. E nós só vamos no médico quando a gente sente que algo não tá legal. Às vezes sentiu ali uma dor de cabeça que não é comum. Ah, mas é que foi só hoje, estava muito quente, foi o calor. E aí aquela dor de cabeça vai passando, até a hora que passou meses e ela não foi embora. Aí sim, eu falo, não, agora eu vou lá procurar. Aí chega lá, não era só dor de cabeça, tinha algo por trás. Ah, eu tô com dor de estômago. Ah, não, é gastrite. Mas você foi no médico? Ah, não, eu pesquisei lá no Google e eu sabia que era assim. E aí esses sintomas vão se agravando, e depois não era gastrite, era outra coisa. E a mesma coisa acontece com essas questões, principalmente o que envolve o psiquiatra. Tudo que nós falamos que envolve a psiquiatria e a psicologia, de certa forma, a gente ainda tem uma sociedade que tem um tabu, que tem um estigma, tem, de certa forma, um preconceito em relação ao psiquiatra, em relação à psicologia. Ainda hoje, nos dias de hoje, a gente escuta, ah, mas por que você vai no psicólogo? Ah, não, psicólogo é louco, só vai no psicólogo quem é louco. Porque lá atrás veio lá, né, dos primórdios a questão de pessoas que tinham, né, problemas psiquiátricos, né, que tinham transtorno mental, que ia ficar internado, né, nos manicômios e tudo mais. Então, só essa pessoa era tratada pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Então, você ir no psiquiatra e no psicólogo, imagina, você estar fazendo um atestado de loucura perante a sociedade em muitos fatores. E isso acaba prejudicando, porque o que vai no psicólogo ou é louco, quem de certa forma tem um poder aquisitivo é porque é frescura, ai, vai porque não tem onde gastar dinheiro. E nisso as pessoas vão passando pelas, né, por essas questões de depressão, ansiedade e tudo mais, e só chega em nós quando elas estão no auge. E muitas vezes nem dá tempo de chegar, porque daí acontece algo antes. E eu gostaria de ouvir de você também como as crianças fazem, demonstram essa necessidade de atenção, né, com relação a esse assunto, porque a criança ela não tem ainda consciência, talvez até mesmo conhecimento para explicar as emoções dela. Muitas crianças não conseguem falar o que de fato está sentindo, né? Nem sabe determinar quais são as emoções. E como a gente, como pais, familiares, a escola principalmente, consegue ter esse cuidado de olhar para a criança, porque hoje em dia, quando se fala de depressão, cada vez mais fica evidente que a depressão não tem idade. E hoje eu presenciei uma criança que tinha tentado suicídio. Então, eu gostaria de saber sobre isso, de que forma também a criança demonstra que há uma necessidade de atenção maior com relação a esse assunto. Assim como acontece no adulto, em relação a comportamentos, os sinais da criança também acontecem por comportamento. Nem sempre vai ser pelo falar, pelo pedir ajuda, porque a criança, né, ela tem vários fatores ali que impedem ela de fazer essa elaboração como nós, né? Mas, por exemplo, a criança que ela era super alegre, né, brincava saudavelmente,
de repente essa criança começa a criar muitos problemas de relacionamento com os amiguinhos, ela não quer brincar mais, o amiguinho vai chamar ela para sair, ela não quer, ela brincava na sala e de repente ela passa a brincar no quarto, vai deixando às vezes de comer as coisas que gostavam, você chama para fazer um passeio que ela, tipo, ir no shopping ou ir num parque, ou ir na pracinha, e aí ela não quer ir mais, ela só quer ficar dentro de casa. Na escola, era uma criança muito participativa, com notas boas, pelo menos mediana em notas, não era de ficar com notas baixas. De repente, ela começa a cair as notas, ela não é mais participativa, ela não quer interagir com os colegas, ela vai se isolando cada vez mais. Ela também manifesta muita agressividade, muita irritabilidade, né? Aquele não tá bom, mas também eu não sei o que eu tô sentindo. Então, quando a gente começa a perceber esses comportamentos na criança, a gente deve procurar ajuda, né? A idade geralmente que, né, pode acontecer esses sinais ali, pensando na questão infantil, começa ali entre 7 e 9 anos. Crianças mais menorzinhas, não que não vá acontecer, mas é mais difícil, porque elas ainda não têm consciência, assim, entre aspas, né, do que é o luto, do que é a morte, do que é perder a vida, né? Ela ainda está muito no jogo simbólico, né, de estrelinha no céu, ela ainda não sabe o que é isso, ela não entra em contato com isso. Agora, essa faixa etária de 7, 9 anos e daí para frente, a criança já vai entendendo o que é o sofrimento, o que é o luto, o que é dias difíceis, de certa forma, dependendo do ambiente familiar que ela vive, da estrutura dessa família, né? Um ambiente de muita violência, né? De negligência, tudo isso acaba influenciando e a criança vai entrando em contato com isso muito cedo e acaba, né, prejudicando. Crianças, por exemplo, também que fazem tratamentos que são muito invasivos, né? Por exemplo, câncer, que, né, para o adulto já é muito difícil a gente lidar com essa doença, né? Imagina uma criança que ela é, de certa forma, ali impedida de brincar, de ter uma vida, né, como todas as outras crianças, dependendo da severidade que vem. Enfim, a gente sabe que não escolhe, né, o tipo. Então, as crianças que passam, né, por esse tratamento de forma mais intensiva, isso também leva a criança para esse lugar de depressão, de tristeza, né, por não ter a vida, né, que as outras crianças têm, às vezes abuso sexual, né, dentro da própria família ali, a gente vê aí, né, casos de próprios pais, avós, tios, N, né, pessoas, amigos que frequentam a casa, acaba acontecendo e a família não percebe, ela tem medo de contar, às vezes ela é ameaçada para contar, então ela está, de certa forma, vivendo uma situação de risco, e isso também pode contribuir. Entendi. Acho importante também a gente entender um pouquinho como a família deve reagir percebendo isso. Por quê? Quando a pessoa está com depressão, digo isso porque eu já tive depressão, a pessoa tende a se isolar, né? E muitas vezes, na tentativa de ajudar, a família tenta falar, tenta conversar, tenta agir de alguma forma para tentar tirar a pessoa dessa situação, né? Ajudar ela a sair dessa situação. E normalmente, no momento que a gente está assim, a gente não consegue nem ouvir as coisas porque as palavras parecem que soam como críticas, como cobranças. É, a pessoa está querendo, quer se isolar. O isolamento, ele deve ser respeitado ou não? E de que forma a família deve abordar esse indivíduo para não gerar ainda mais distanciamento entre a pessoa e a família, a sociedade em si? Assim, quando a gente fala da informação, né, do que as redes sociais, a internet, né, as páginas trazem, quando vai falar do suicídio, fala-se muito dos sintomas, é, e não fala como que as pessoas devem agir. Então, isso é a maior dificuldade.
essa questão do trazer, né? Como eu falei lá no início, é frescura, é só você levantar. E também tem assim, quando a pessoa tá nessa situação de isolamento, se eu chegar lá com palavras de encorajamento para ela, que é essa, não, levanta, você vai conseguir, isso é falta de Deus, é só você ir na igreja, é só você levantar da cama que vai dar certo, você é forte. A pessoa não, ela não quer ouvir isso. Ela Uhum. nem dá conta de ouvir isso, né? E aí vem, além disso, essa situação de encorajamento, vem as críticas mesmo, né? De você, você não faz isso porque você não quer. Que quem quer, levanta, troca de roupa e sai. Então fica aí. Então tem gente que tá pior do que você, né? A gente ouve muito isso. Aí já começa, você tá ali, não tá dando conta de você e o outro ainda vem trazer todos os problemas dele para você, esperando que você, né, dê a solução para ele. Então, tudo isso são coisas que nós não devemos fazer. O fato do isolamento, eu posso chegar ali, eu vou ficar mais atenta com essa pessoa, mas eu também tenho que dar o espaço dela, mas demonstrar acolhimento. E acolher não é eu chegar lá encorajando ela, é eu chegar e falar assim: Uhum. olha, eu tô aqui. Se você quiser conversar, eu estou aqui. E aí eu sento do lado dessa pessoa quietinha, sento lá. Ela já vai se sentir acolhida de eu estar ali. Se ela quiser deitar no meu colo, se ela quiser me dar um abraço, eu tô ali. Eu não tô ali querendo nada dela. Eu estou ali inteiro para ela, respeitando esse limite dela. Uhum. Eu quero ficar sozinho. Tudo bem, pode ficar aqui. Eu tô ali na sala, eu tô ali na cozinha. Qualquer coisa é só me chamar. De vez em quando eu vou lá, só dou uma olhadinha, né? Entro lá, olha, trouxe uma água para você. Eu não vou entrando lá, tá tudo bem? Porque Uhum. ela não vai, né? Ela pode mascarar, ela pode falar, não, tá tudo bem. Uhum. Mas o dizer tá tudo bem acaba ali também trazendo uma obrigação de resposta. Então eu posso entrar ali e falar: oi, tenha um bom dia hoje, né? Tô aqui para o que você precisar. Então, isso é o acolhimento. Isso é estar presente e sentar do lado da pessoa para oferecer esse acolhimento não é ir com o celular. Porque se você a pessoa já não tá legal lá, ela já quer ficar isolada e aí você senta do lado dela e fica mexendo no celular, você tá trazendo abandono para ela. Até essa questão hoje do celular, ele já contribui muito para essa questão do adoecimento. Quantas Uhum. famílias estão morando dentro da mesma casa e não se falam? Sentam no sofá, cada um com seu celular, vão para a mesa, né, fazer as refeições, cada um no seu celular, já acorda ligando o celular, vai dormir olhando para o celular e a família ali fica. Até quando tem, às vezes, alguma queda, né, alguma coisa de internet, ou quando tem aqueles bloqueios que eles fazem gerais lá no Facebook, no Instagram e tudo mais, Uhum. aí ficam os memes, né? Hoje eu descobri que eu tinha pai, que eu tinha mãe, que eu tinha irmão, que eu tinha primo, que eu tinha isso, porque a gente acabou se olhando dentro de casa. Essa falta de comunicação pessoal, essa relação eu com o outro, também modificou muito o cenário e levou muitas pessoas, né, para esse isolamento. Então, né, olhar para esses, em relação aos cuidados, é olhar para esses sinais de comportamento, né, o que a pessoa fazia e o que ela está fazendo hoje, né, a maneira como ela acaba se descontrolando, mas é você ir lá e ouvir sem julgar, acolher aquela raiva, né, levar a sério, porque a gente escuta muito, cão que late não morde. Uhum. Sim. Se tá falando muito é porque não vai fazer. Na verdade, esse falar muito já está dizendo tudo. Ele Justamente. deu o Se a pessoa, sinal. Ele vai se a pessoa dando está tanto falando, que ela já não sinal está nem até que vai aguentando mais chegar um fazer, né? dia que ele não vai falar mais e aí ele só vai lá e executa. Então a gente precisa Uhum. colher esse sinal, né? E quando a pessoa for falar com a gente, ela conseguir dar um passo de se abrir pela primeira vez, deixar ela falar. Deixa ela falar, não fique interrompendo. Eu concordo. Nossa, não.
Escuta, somente escuta. Quando ela terminar de falar tudo, vem aqui. Vamos superar isso juntos, dá um abraço, né? Você não tá sozinha nessa. Eu não tô com essas palavras, eu não tô falando, eu não tô julgando ela, eu não tô criticando, eu não tô falando para ela que é falta de nada. Eu tô falando para ela que ela tem uma rede de apoio, Sim. né? Ela tem alguém ali para ajudar ela, a gente tá junto nessa. O que que você quer fazer? Você quer procurar um médico? Você quer que eu te acompanhe nessa consulta? Você quer, né, ir no psicólogo, eu te ajudo? Você quer que só eu fique aqui com você? Eu vou ficar, né? Vou evitar deixar essa pessoa sozinha em casa, vai ter sempre alguém ali junto com ela, né, para ela poder passar por esse processo. Então, é trazer esse acolhimento mesmo. Sem essas críticas, sem palavras de encorajamento, sem dizer que é falta, né, de coisas na vida dela, porque não é. Até gostaria de citar algo que é importante, que eu cresci na igreja, né? Meus pais são pastores, desde que eu nasci estou na igreja, sou da igreja evangélica, mas dentro da igreja a gente percebe que hoje está havendo uma percepção de que esse problema não é apenas uma questão espiritual, porque durante muito tempo as pessoas achavam que era espiritual, né? Achavam que bastava uma oração e ia resolver o problema. Hoje a gente Sim. já consegue entender que não, graças a Deus, o avanço da informação, acesso à tecnologia, ao conhecimento em si, está fazendo com que as pessoas comecem a quebrar essa barreira, esse tabu que foi feito pela religiosidade, né? Sim. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da, da religião, que a religião ela pode ser um apoio para a pessoa que tem depressão. Na verdade, eu nem diria religião, mas a fé em si, ela pode ser um apoio para uma pessoa depressiva, porque eu percebo que muitas pessoas deixam de chegar a cometer um suicídio justamente pela fé que elas têm, de que isso não é algo positivo, entendeu? E eu gostaria de perguntar se existe alguma relação, se a fé é importante, se não é necessário envolver fé com saúde mental, mas se tem alguma relação. Eu gostaria de perguntar para você sobre isso. A questão não é nem misturar fé com a saúde mental. O que acontece, Thalita, é que ainda hoje existem muitas igrejas que elas ainda pregam, né, ali para as pessoas que tudo é espiritual, que Uhum. você não precisa de ajuda que não seja só do campo do espírito, que você não precisa do psicólogo porque você tem Deus na sua vida. Uhum. E isso é instaurado nas pessoas. Então, até nessa questão de quando a pessoa tá ali num sintoma de maior isolamento, que as pessoas chegam e falam assim: ah, mas isso é falta de Deus na sua vida. Se você se apegar a Deus, você vai sair dessa. Sim, a nossa fé ela é importante, né? Assim como o afeto, todas as outras coisas, porque quando a fé dentro da perspectiva da psicologia, ela entra como se fosse uma esperança, uma perspectiva Uhum. de que algo bom, né, me traz uma sensação boa. Assim como tem pessoas que, se eu for lá e ler um livro, é o meu lazer e tá tudo bem. Quando eu tô, né, muito agitado, se eu sentar lá e escutar uma música, tá tudo bem. Nós precisamos ter âncoras, né? Algo em nós tem que nos mover. Então, se o meu trabalho está muito ruim, mas a minha família está tudo muito bem, uma coisa equilibra a outra. Se na minha família está ruim, mas o meu trabalho está bem, tem equilíbrio. Então a fé, ela vem também nessa questão do equilíbrio. Se é algo que me faz bem, se é algo que me traz essa perspectiva, né, de que existe algo melhor, de que tem algo melhor, isso para mim é saudável. Agora, quando a fé ela é utilizada nessa palavra de que é falta de Deus na sua vida, que você tem Uhum. que ir lá na igreja para isso sair de você, aí a gente está usando a fé de forma errada. Com É certeza. diferente
de, opa, peraí, eu não vou na igreja, mas daí não vai vir assim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de pessoas na casa de quem está dentro do quadro depressivo. Justamente. Isso aí é algo assim muito importante, porque eu já vi situações, né, que a pessoa tá lá no quarto, isolada, né, não está bem e a família tá fazendo a festa do lado de fora. Sim. E aquele barulho vai gerando mais ansiedade, mais nervosismo, enchendo assim a cabeça da pessoa, vira um turbilhão, então isso é prejudicial. Agora, se vai uma pessoa, de repente, né, esse pastor, o padre, enfim, cada um tem a sua crença, se vai uma pessoa lá e chega lá e fala, olha, eu também estou aqui com você. Eu vim aqui para te dar o meu apoio. O que você quiser fazer, eu estou aqui. Eu não vou falar para essa pessoa, vamos orar comigo. Eu não vou demandar dela, mas eu posso sentar ali quietinha do lado dela e estar fazendo uma oração por ela. Talvez nem falando para ela não se sentir invadida e querer permanecer no seu silêncio, mas a gente sabe que dentro do nosso ali, né, nós com nós mesmos podemos fazer essa oração em pensamento, né, e tá ali com ela, oferecendo esse acolhimento para ela, sem demandar. Aí essa fé vai ser positiva para ela. Agora, se eu chegar lá, né, com todos os irmãos, com todas as pessoas em casa, isso para ela vai ser muito barulho, vai ser muita coisa, vai demandar muito dela e aí acaba sendo, né, ao invés de ajudar, a gente acaba prejudicando. Então, é esse cuidado que nós temos, né, nessa associação, de que, claro que, né, para quem acredita, tem algo, né, que Deus possa fazer ali, sim, junto, né? Porque, como eu falo, se Ele deu para nós a inteligência dos médicos, dos psicólogos, dos nutricionistas, físio, enfim, tudo que nós sabemos, todas as profissões que existem hoje, se nós temos o conhecimento para aquilo, é porque Ele deixou aqui para gente, né, de alguma forma, um meio de nos ajudar. Então, né, se ele não pode ir lá no tribunal e falar diretamente com o juiz, mas por meio de um advogado, ele vai usar, né, o advogado, o conhecimento, o advogado vai nos ajudar diante de uma causa. Se eu vou lá no médico, né, ele não está aqui para colocar a mão em mim e de uma coisa que precisa de uma cirurgia, e aí ele capacitou um médico para poder fazer isso aqui, né? Então, assim, nós temos que associar essa questão do que nós temos na Terra hoje como meios também de ajuda, porque às vezes a gente vê que a pessoa está lá em várias situações que levam ela para um lugar assim de muita dificuldade e aí chega vários tipos de ajuda e aí ela fala, ai, Deus me abandonou, mas ele mandou as ajudas, só que ela não prestou atenção em nenhuma delas. Assim como às vezes as pessoas falam assim, eu procuro emprego e Deus não abriu a porta para mim. Eu já vi muito isso quando eu trabalhava com RH, né? E aí eu falava, tá, mas você foi entregar os currículos? Não. Então como que ele vai abrir a porta se você não saiu? Ele teria algo assim, mandar a pessoa lá na casa, né? Ele vai mandar alguém chegar lá, bater na porta e falar: oi, meu filho, eu vim aqui, né, para trazer a sua porta de emprego. Não vai ser assim. Então, assim, ele dá um direcionamento, mas nós precisamos agir em prol desse direcionamento. Com certeza. Essa é a diferença, né, quando a gente vai trazer isso por esse lado, né, tanto de qualquer tipo de situação. Eu até gostaria de fazer um comentário sobre isso, do quanto é importante o cuidado que a gente tem que ter com as palavras numa situação como essa, né? Porque, um Sim, exemplo, a pessoa já está fragilizada emocionalmente, aí você vai lá e fala, isso é falta de fé. Você já tocou numa área que pode ser um apoio e você está falando para ela, na verdade, tem um problema aqui também. Aí você fala para a pessoa um exemplo. Na verdade, eu sofri muito mais que você, tem gente que está sofrendo muito mais que você no mundo, você é ingrato. Ou já muitas coisas que a gente escuta desse tipo, né? sim. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, porque isso pode ser.
a cereja do bolo, infelizmente, né? Exatamente. É, É importante, isso que você falou me lembrou, semana passada eu estava vendo uma reportagem de uma jovem, né, que ela estava em tratamento, né, num caso de depressão, com pensamentos suicidas, e ela estavam ligando para ela, né, chamando ela para ir numa festa, ela não queria ir nessa festa, e aí ela mandou mensagem para a psicóloga dela, falando, né, olha, estão me convidando para ir numa festa. Então apareceu para a psicóloga aquela notificação da frase, estão me convidando para ir numa festa. E depois ela não abriu e não leu totalmente a mensagem. E embaixo ela estava dizendo na sequência, eu não quero ir, eu não estou me sentindo bem, eu estou lá com os meus pensamentos, estão muito fortes aqui, né? A vontade de me matar. E essa psicóloga escreveu para ela, vai lá e se joga. No sentido nossa, que ela leu a primeira frase, estão me convidando para uma festa. Ela vai lá e se joga no sentido de ir para a festa e a menina foi lá e se matou. sim, Então, ela entendeu. essa questão do poder de palavra é muito importante para nós prestar atenção no que a gente vai trazer, mas também o estar atento àquilo que está sendo falado. Uhum. Porque se ela estivesse atenta, ela abrisse a mensagem sabendo que já era um caso que estava em acompanhamento e ela lesse ali com calma, ela não ia escrever isso. Embora, né, assim, cada profissional, né, age de uma forma, eu jamais escreveria isso para um paciente, independente se era um caso depressivo ou não, né? Não é uma expressão assim muito usual para a gente trazer ali para o nosso paciente, mas a gente foi assim algo que chocou as pessoas. E aí a gente vai olhar ali para dentro da nossa casa. Por isso que eu até falei da questão do estar perto do outro com o celular. Às vezes a gente tá ali preso no celular, o outro tá falando, eu nem sei o que ele tá falando, eu tô lá, aham, aham. Aí se você vai lá e fala, mas o que que eu falei? Olha pra gente com aquela cara, tipo, não ouvi nada do que Uhum. você falou, né? E às vezes você tá ali falando de você, trazendo uma coisa importante que aconteceu com você no seu dia, e o outro tá lá, aham, tá bom, tá bom. E aí, dependendo dessa maneira que você, né, trouxe tudo isso, leva a pessoa para esse lugar de tipo, tá, eu não sou importante. O que eu trago para o outro não é importante. Então, para que que eu vou ficar aqui? Para que que eu vou querer viver? Ninguém presta atenção Sim. em mim, né? O conteúdo que Uhum. eu tenho para falar com o outro não é legal. Sim. Nós falamos até agora de algumas colunas de apoio que há para a vida do ser humano em si, né? Família, a fé. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão do acesso à saúde mesmo. É, nós sabemos que hoje há diversidade de medicamentos que são administrados por psiquiatras, né? Muito avançados os estudos, pesquisas com relação a isso, mas eu percebo que os medicamentos, ele alivia o sintoma, mas ele não causa, não trata a causa do problema. Você vai parar de sentir aquela taquicardia, por exemplo, na ansiedade, você vai parar daqueles pensamentos acelerados, e a sensação que a pessoa vai ter é, estou melhor. Só que na hora que termina o tratamento medicamentoso, aí volta tudo de novo, porque a causa não foi tratada. E eu gostaria de falar com você sobre isso, sobre a importância da terapia, de passar com um psicólogo, de conversar, de falar sobre o assunto, porque eu percebo que tem muitas pessoas hoje que até procuram ajuda medicamentosa para aliviar os sintomas porque elas não querem sentir aquilo, mas elas ainda têm um estigma, um certo preconceito ou talvez preguiça de tratar isso com o psicólogo. Até porque, para a gente tratar de fato, a gente vai ter que tocar naquilo que a gente não quer tocar. E a pessoa às vezes não quer falar sobre o assunto, quer fugir da situação. Isso faz com que ela finja que está tudo bem. O organismo dela fisicamente está agora controlado com os medicamentos, mas o emocional, a questão do consciente, do subconsciente, está ali guardando todo o problema ainda. Até ouvi esses dias algo que eu achei interessante, uma psicóloga falando,
que nós precisamos dessensibilizar a dor. Isso só acontece à medida que a gente vai falando várias vezes sobre aquele assunto e vai tratando isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a necessidade do tratamento em conjunto, tanto medicamentoso quanto terapia, porque às vezes a pessoa procura só uma coisa, ou só faz terapia e aí os sintomas pode atrapalhar até nesse processo, ou só busca o tratamento medicamentoso e não cuida da questão que é a causa principal. O imediatismo hoje que as pessoas vivem, que quer tudo para ontem, elas levam elas para esse lugar do medicamento. As pessoas, elas cada vez mais elas estão indo atrás do que se resolve rápido. E isso não é só na saúde mental. A gente vê que tem muitos procedimentos, inclusive estéticos aí, que as pessoas acabam indo querendo, né, resolver tudo de forma rápida e depois acaba se prejudicando. E a medicação, ela vai trazer isso mesmo, ela vai mascarar, ela vai agir lá no seu cérebro, naquela área que está gerando, né, o sofrimento ali, a sensação, né, de tristeza, de desânimo e tudo mais. A medicação, ela vai lá e bloqueia os inibidores que estão transmitindo isso. Porém, se você não vai lá curar a causa, quando você para a medicação, ela volta. E aí ela vai voltar muito maior do que se você tivesse ido lá, né? E quando você vai atrás da causa e você trata a causa, você aprende a lidar com aquele problema. Porque a dor, ela tem que ser, eu brinco com as pessoas, né, que a dor, ela tem que ser que nem um poste na rua. A gente passa despercebido pelo poste. A gente não olha para o poste toda hora. Então, se tem algo lá dentro de mim que eu estou olhando toda hora, é porque isso não cicatrizou da maneira que deveria. Porque quando cicatriza, que nem no nosso corpo, se a gente machucou quando a gente era criança, dependendo da cicatriz que a gente tem, a gente olha, a gente lembra do evento. A gente fala, nossa, isso aqui, meu, doeu tanto. Mas eu lembro que doeu, eu lembro que eu fui para o hospital, mas eu não sinto fisicamente mais aquela dor. Porque ela realmente está curada. Isso é uma dor curada. Eu olhar para ela, eu lembrar dela, eu posso até falar dela, mas eu não sinto mais essa dor. E se eu sinto essa dor, é porque não está curado. E se eu evito, eu faço fugas, é porque eu não estou querendo entrar em contato. Só que isso vai voltar para o meu corpo de alguma forma. Né? Na psicanálise, a gente fala que o que está no nosso inconsciente, ele vem à tona para o consciente de alguma forma. Então, por exemplo, quando a gente sonha com uma pessoa que eu nunca vi o rosto, eu falo, nossa, eu sonhei com aquela pessoa, eu nunca vi aquela pessoa. Na verdade, você viu. Ou no jornal, ou na TV, ou na rua, só que você não estava prestando atenção, mas o seu olho ali, o seu inconsciente, ele capturou aquela imagem e aí ele traz para você de volta ali no seu momento do sonho. Então, a mesma coisa acontece com somatizações. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm muitos sintomas de taquicardia, de achar que está infartando, de você chegar lá no hospital, você vai fazer o exame clínico, tá tudo perfeito. Mas a sua cabeça está te mandando todos aqueles sinais. Porque você deixou algo. Então, toda vez que a gente deixa de tratar algo, que a gente deixa uma brecha ali, essa brecha ela vai aparecer depois nos cobrando de alguma forma. Então, só tomar o remédio não vai resolver. Só que as pessoas querem chegar na terapia com soluções prontas. Olha, eu tô com esse problema, é assim, assim, assim. E ele espera que a gente olhe para ele e fala, olha, é só você fazer isso, 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 isso. Tá aqui, ó. Esse daqui vai resolver a chave de todos esses problemas. E não é assim. E aí, quando nós vamos colocar a pessoa para ela pensar em como ela tem que resolver isso, ela não quer. Não é por preguiça, né? É porque, meu, às vezes tá tão difícil para mim ter que lidar com isso e a minha tendência é fugir. É diferente da criança, porque a criança, quando você leva ela para terapia, chega lá no brincar, né? Ela brincando, a gente consegue tirar tudo dela no brincar. E o adulto que não brinca? O adulto,
é difícil da gente fazer a terapia com o adulto por conta disso. Ele às vezes quer esconder as coisas do psicólogo para não ter que entrar em contato, e a gente percebe. E olha, vamos falar disso, e ele vai fugindo, e chega na outra sessão, ele falta. Só que se eu não encarar esse problema de frente, como eu falei, o remédio ele vai só tampar, vai colocar uma cortina ali. Mas o problema continua. E aí você pode mudar de cidade, você pode mudar de bairro, você pode mudar do país. Ah, o problema é meu, eu vou embora para os Estados Unidos. Você vai chegar lá nos Estados Unidos e você vai ter a mesma coisa. Porque você não cuidou daquilo que você deveria cuidar, você fugiu. E quanto mais você foge, ele vai vir à tona. É igual pega-pega. Uma hora a gente foge do outro, foge, foge, foge. E quando a gente menos espera, a gente é pego de surpresa. Não tem Sim. como eu fugir eternamente do pega-pega. E a mesma coisa nos nossos problemas. Não tem como a gente fugir Eu gosto, eternamente. eu gosto bastante de uma mulher, ela chama Joyce Meyer, ela ministra, uma pastora, na verdade. Mas ela fala bastante sobre saúde mental e ela falou uma coisa que eu achei espetacular. Ela falou assim, às vezes a gente tenta fugir da gente mesmo, mas não interessa aonde você vá, você sempre vai estar lá, né? Não tem como a Sim, gente fugir da gente mesmo, né? sim. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você vai estar lá. O seu problema vai estar lá, suas É o que emoções vão acontece estar lá. com, certamente, com os vícios, né? Quando a pessoa ela vai atrás de um vício, a droga, quando ela vai lá e ela começa pela mais fraquinha, para experimentar, né? Fala, é para experimentar, para ver como é que é. E aí ela sente aquela sensação. E e aí, cada vez mais, né, ela vai usando aquilo, daí chega uma hora que aquela fraquinha não traz mais para ela aquela sensação. Aí ela precisa de outra mais forte para sentir a sensação de novo. E aí ela vai usando aquela outra, daí depois quando para de fazer esse trazer para ela a sensação que até então é boa, ela vai aumentando e vai atribuindo significado. Porque na hora que você usa, que você tá lá brisando, você não está entrando em contato com seus problemas. E é por isso que Justamente. vicia. É uma E a mesma pilha, né? coisa acontece com a bebida, né? Eu bebo, eu começo a atribuir sentido para a bebida. Eu bebo porque eu tô feliz, eu bebo porque eu tô triste, eu bebo porque é sexta-feira, eu tô cansado, eu bebo porque é sábado e eu quero curtir. E aí, cada vez mais isso vai tomando uma proporção maior. E aí, Sim. quando passa o efeito, seja da droga ou seja da bebida, aquilo que você estava descontando, né, nessas coisas, vem à tona. E aí você Sim. vai lá usar de novo para fugir de novo. Só que passa o efeito, vem à tona de novo, porque você não entrou em contato com a causa. Você não sanou aquilo Sim. de você. E vai te perseguir sempre. Eu gostaria também de perguntar sobre a questão da terapia, do autoconhecimento, da pessoa ter contato consigo mesmo, se isso pode, de alguma forma, evitar o suicídio. Por quê? Às vezes a pessoa foge da terapia e tal. Eu vejo, eu olho para a terapia como sendo um momento também de desabafar, de abrir seu coração, de falar tudo que você está sentindo, que muitas vezes você não tem um apoio ou de pessoas próximas, ou às vezes você não tem a confiança, ou às vezes as pessoas próximas, na verdade, é que você é o assunto do seu desabafo, você não pode falar para elas, né? Eu gostaria de saber isso, se a terapia, a importância da terapia na prevenção do suicídio, porque às vezes a pessoa não entende o quanto isso é importante, por causa de um preconceito, por causa de um tabu, de uma ideia sobre o assunto, não procura ajuda, e isso pode, querendo ou não, levar ela a chegar ao suicídio, sendo que ela poderia estar sendo ouvida por alguém especializada, que vai saber como ajudar ela a resolver aquilo dentro dela, né? O que tem que acontecer aí, Thalita, é essa mudança de concepção. A pessoa que ela está dentro desse quadro, ela tem, de certa forma, acaba tendo vergonha de admitir ou falar que ela está pensando sobre. E nós temos algo aqui que acaba sendo instaurado, que é aquela preocupação do que o outro vai pensar de mim.
Se eu Uhum. chegar e falar, olha, eu tô tendo pensamentos suicidas, eu tô planejando me matar, e ela achar que o outro vai olhar para ela e falar, meu Deus, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não é assim. O espaço da terapia, você tá ali sem julgamento. Eu não, Uhum. eu ou qualquer outro profissional, né, da área, a gente não tá ali para julgar o que você tá pensando ou sentindo. A gente tá ali para poder te ajudar a passar por isso. Então, Sim. entender que você vai ter esse espaço, né, de sigilo, que nada do que você falar lá vai ser levado para outras pessoas, né, de que o seu segredo vai estar guardado, de que aquela pessoa está ali para ser essa rede de apoio, né, e te conduzir, não para falar levanta, você é forte, mas para falar assim, tá, como que nós podemos fazer isso? Qual vai ser o Uhum. primeiro passo que a gente consegue dar juntos para você, aos poucos, ir saindo desse lugar? É isso Sim. que o espaço terapêutico vai trazer. E é isso que tem que Sim. ser trazido para as pessoas, né? Quando o familiar for lá levar para ele, olha, vai procurar ajuda. É nesse espaço que você vai poder falar sobre tudo isso aí que você não está se sentindo confortável para falar para mim. Lá você vai poder falar. Eu não vou ter acesso, ninguém vai ter acesso, vai ser o seu momento, é o seu espaço, né? Se você quiser chegar lá e só chorar, você pode. Se você quiser conversar, você conversa. Se você chegar lá e querer ficar só em silêncio, isso também é dar um passo. Uhum. Eu não sou obrigada a chegar lá e já ter que falar. Não. Eu posso, né? A gente vai dar conta de segurar esse silêncio para poder cada vez mais ir estimulando essa pessoa a falar no tempo dela, trazer os conteúdos no tempo dela. E é aí que vai acontecer essa construção, esse passo para essa mudança do pensamento mesmo. E eu também, pesquisando, vi uma informação que eu não sei se de fato é verdade ou não, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão de o suicídio ser mais recorrente no sexo masculino. Eu não sei se de fato essa informação é verdadeira, se não é. Se for, eu gostaria que você falasse o porquê os homens têm mais predisposição, sei lá, não sei nem dizer se é questão genética ou se é apenas uma questão emocional mesmo, porque a gente percebe que o homem é mais fechado para chegar a consumar o suicídio, porque pelas informações que eu consegui obter para essa live, eu vi que o número de homens é muito maior do que o de mulheres, né, no suicídio. As últimas pesquisas que foram feitas em 2019 trouxeram, né, que a prevalência maior foi em 78% dos homens, comparado a 22% das mulheres. Mas, na verdade, não significa que os homens se suicidam mais. Na verdade, as mulheres elas têm muito mais tentativas de suicídio do que os homens. Porém, Entendi. a forma como eles, né, fazem o seu suicídio é de maneira mais violenta. Então, eles vão Uhum. a óbito muito mais fácil do que a mulher. Às vezes, tem mulheres que Entendi. fez a tentativa e acabou não dando certo ali, e a família conseguiu, né, levar para um tratamento com o que aconteceu e tudo mais, né, não teve mais. Agora, os homens, eles são mais violentos nessa questão do preparar, né, todo o seu momento ali. Por isso que a prevalência é maior nos homens. Entendi. Entendi. É bom a gente saber, porque eu também não tinha conhecimento disso. Sim, É importante a gente ter consciência, né, de que não é o sexo em si, mas a forma como é realizado pelos homens que chega exatamente. a aumentar. Eu gostaria também de falar com você, que eu anotei algumas coisinhas aqui pra eu te perguntar, sobre se há fatores de risco para chegar ao suicídio. No caso, se há algum grupo que tenha mais predisposição a isso, ou não, se é uma doença uma doença não, né, mas uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Porque eu percebo que normalmente as pessoas que são muito depressivas que chegam a cometer isso, né?
E muitas delas são depressões que são de anos já. Tem pessoas que até estão em tratamento há muito tempo e acaba chegando a esse ponto. Eu gostaria de saber se existe algum grupo de risco, de maior risco, em questão de faixa etária ou de outros parâmetros. Uhum. A faixa etária mais comum, né, vamos assim dizer, é entre 15 e 29 anos. Geralmente são mais os jovens, que é mais comum da gente ouvir falar, né, de ver e tudo mais, e que as pesquisas trazem também, né, de acordo com o que já foi coletado das situações que ocorreram. É uma prevalência maior e depois, aleatório, vem as outras idades também. Né? Mas os fatores maiores de risco entra a questão, né, de base familiar, famílias, né, que vivem muito conflito, famílias, né, que são, assim, vamos dizer, moram em lugares que não são muito favorecidos, que as questões financeiras ali também acabam, né, às vezes pegando, passam fome, né? A gente sabe que isso acaba influenciando também. Fora, né, depois dos ambientes que são de violência, de conflito, os jovens, né, que têm incerteza ali em relação à sua orientação sexual, então não sabe o que, que é, não se conhece, e aí não consegue, né, fazer essa distinção, então é um momento ali de muita dúvida para esse jovem e acaba levando também para esse lugar, porque, né, ele pode sofrer uma pressão de algum lado, de ter que manifestar ali um posicionamento e ele não está conseguindo, então não sabe entrar em contato com isso, e isso acaba levando também um apoio social, amizades, né, desespero, desamparo, pessoas, né, com muitas dívidas, pessoas que se endividam muito, que têm dívidas muito altas, podem levar para esse lugar, né, de depois não saber nem por onde vai começar e é valores e sofre ameaças. Esses padrões, assim, vamos dizer, né, acabam levando aí para um fator de risco muito maior. Sim. E eu acho interessante também a gente falar sobre a importância do atendimento psicológico, principalmente, à família de uma pessoa que tentou suicídio ou até que consumou suicídio. Que muitas vezes a gente olha apenas para o suicida e se esquece da família, né? Porque vamos pensar, se a pessoa tentou, graças a Deus conseguiram evitar. Aí a família, eu imagino o conflito que a família fica, e agora? A gente vigia constantemente? Não. O que a gente faz? Será que a gente pode confiar? Às vezes a família até chega a super proteger para não acontecer nada, a pessoa se sente ainda pior, porque a pessoa já passou pela situação, conseguiu se sair dali e a família ainda está com esse sentimento e tal. E sem contar quando a família de fato perde, que aí vem o sentimento de culpa, o sentimento de que poderia ter feito algo melhor, poderia ter ouvido mais, poderia ter amado mais. Eu queria que você falasse também sobre a importância da família procurar ajuda, né? Tanto aos que tentaram, aos que consumaram. Infelizmente, recentemente, eu tive alguém da minha família, não é próximo, na verdade é da família do meu pai, eu não tenho contato, mas um jovem de 22 anos da nossa cidade acabou falecendo. Ele se suicidou também e era um primo do meu pai, um sobrinho do meu pai, na verdade, meu primo bem distante. Mas Uhum. a gente percebe, eu fico imaginando como que a família fica. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da família da pessoa que tentou suicídio ou até que consumou. A família é importante, né, que a família procure por ajuda, para ela ser orientada do que ela pode fazer para essa pessoa, para ela também ter esse espaço dela falar, né, da angústia dela, do quanto que isso está sendo difícil, porque é uma situação pesada, não é uma situação simples, nós sabemos, né? E então é preciso que a família tenha esse cuidado. Infelizmente, as nossas políticas públicas, né, no SUS, a gente não tem esse espaço. A gente vê aí que para você passar no médico
leva meses, para você conseguir um psicólogo leva meses, e tudo isso acaba influenciando. Mas, assim, é procurar lugares que possam oferecer. Então, geralmente, cidades que têm universidades aí, né? Atibaia tem a Unifat lá, né? Bragança, todas, né? Várias cidades às vezes têm universidade. Quando se tem o curso de psicologia, o serviço é gratuito na clínica escola, porque daí, né, você tem acesso aos estagiários que estão sendo supervisionados por professores, né? Eles sabem o que eles, né, estão fazendo, eles têm esse suporte de condução, né? Procurar, às vezes, algum psicólogo que atenda por um valor social, a gente consegue achar isso também. Buscar a ajuda, né, da equipe toda, acompanhar nas consultas, porque o não saber lidar, no nosso desespero ali de querer ajudar, às vezes a gente acaba atrapalhando nesse sentido, né? De não saber. E mostrar para o outro que você deu o seu primeiro passo de buscar ajuda, de certa forma, é um incentivo para ele de que, nossa, se o meu pai, a minha mãe, se o meu irmão, né? Enfim, se quem está ali comigo foi buscar ajuda para poder me ajudar, então eu também tenho, assim, eu posso conseguir, né? Ter esse espaço de ajuda. Não, a gente não tem controle absoluto. Não adianta a gente ficar lá, fazer a super proteção, que não vai funcionar. Se essa pessoa, né, que escapou ali da tentativa dela porque não deu certo, porque alguém chegou a tempo, ela vai aderir ali, ela vai cuidar disso se ela aderir ao tratamento. Se ela for tratada, se ela for acompanhada e com o tempo o psicólogo, né, o profissional que estiver acompanhando ela, vai dizer para a família, olha, tá tudo bem, né? A gente já sabe que ela está agora numa situação mais segura, né? No início, não que tenha que ficar lá em cima da pessoa, mas você estar ali, né? No início não tem como deixar sozinha, porque acabou de acontecer, mas não que eu tenha que ficar lá dormindo com ela no quarto. Colocar, né, uma outra cama ali e ficar ali 24 horas olhando para ela. Não. A gente vai dar o espaço, a gente vai estar atento, né, a tudo que está acontecendo, não deixar muitas horas, né, sozinho, passa lá de vez em quando, dá uma olhadinha se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa, para ela também ter o espaço dela e incentivar o tratamento. O tratamento é a base de tudo. Quando se faz o acompanhamento médico, psicológico, essa pessoa vai ter a cura disso, né? Agora, se ela só for pelo viés da medicação, ela vai ficar por um tempo bem, porque a medicação vai trazer essa sensação, né, de que tá tudo bem, mas o emocional não foi curado e aí eu tenho recaídas. Sim. Eu também gostaria de falar, como um comentário aqui, que o próprio Deus respeita esse tempo. A Bíblia fala que Elias estava desejando a morte, pedindo a morte, falando que queria morrer, era um profeta muito importante para Israel. E a palavra de Deus fala que Deus espera ele dormir primeiro, ele descansar, para depois falar com ele. Porque Deus entendeu que ele precisava naquele tempo. E às vezes a família não dá esse tempo, né? Às vezes a gente vê ali que o próprio Deus deu esse tempo para Elias dormir, descansar, e quando ele acorda, Deus não exige nada dele. A palavra de Deus fala que Deus dá para. O anjo fala para ele: tá aqui pão e água, come e bebe, porque você ainda vai caminhar bastante comigo. Sim. Então, a gente percebe ali que Deus não cobra nada dele. E quantas vezes a família tá, não dá espaço, fica cobrando, você precisa sair daí, vamos lá, sai do quarto, vamos passear, vamos fazer. E não é assim, a gente sabe que a pessoa às vezes precisa daquele tempo, né, para poder Sim. elaborar tudo que está acontecendo dentro dela e digerir, né, a emoção. Eu também gostaria de falar, já a gente está caminhando para encerrar, mas eu gostaria de falar sobre. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Uma última coisa. Ah, tá. Sobre a carta de suicídio. Que muitas vezes a pessoa pode fazer essa carta, é algo que é comum, né?
Não são todos os casos, mas alguns fazem essa carta de despedida. Tem pessoas que fazem isso publicamente, como aconteceu também um fato em nossa cidade recentemente de uma jovem que colocou uma carta aberta no Instagram e logo seguido se suicidou. Já, já vimos pessoas que escrevem mesmo uma carta despedindo ou até mesmo responsabilizando a família pelo que ela está fazendo e tal. Mas se a família encontra algo do tipo, porque a pessoa já está elaborando, normalmente a pessoa já está planejando e escreveu aquela carta e tal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cuidado que a família tem que ter na abordagem, porque às vezes a família não sabe reagir a isso, né? E Sim. pode até agravar ainda mais a situação. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão daquele último pedido de socorro que a pessoa faz através de uma publicação na internet, ou então de uma carta, de um diário, ou algo do tipo que a família começa a ter conhecimento de que a situação já passou do grave, já está gravíssima. Assim, dificilmente, Thalita, a pessoa ela vai escrever muito antes dela fazer o ato. O que Uhum. sabemos dentro das pesquisas que estudiosos, né, já verificaram é que o tempo entre a pessoa deixar a carta e cometer o suicídio é uma estimativa aí de 5 minutos. Então, se dentro desse tempo você pega a carta e encontra a pessoa, né, você ainda consegue impedir se você abordar ela no sentido de você quer mesmo fazer isso ou você quer desistir? Quando você entra com essa pergunta, você quer mesmo fazer isso ou você quer desistir? Ela, ela acaba desistindo ali porque ela acaba se levando mais pela emoção ali, né, de ver que alguém tá ali, que tá oferecendo ajuda, que não entrou com a crítica, né? Porque normalmente, como eles vão dando os sinais ao longo, né? Às vezes fala e as pessoas não levam muito em consideração, então eles não avisam através de carta. Tanto que, assim, quando as pessoas encontram a carta e vai atrás, né, de pessoas que às vezes a pessoa estava trabalhando, a pessoa estava sozinha em casa, chegou e encontrou a carta, o ato já estava concluído. Dificilmente a gente vai encontrar a carta e a pessoa com vida. Assim, Sim. aqui na minha região, eu falo que é até curioso, aqui na minha região, aqui em Cambuí, tem bastante suicídio na região toda. E é de todas as idades, assim. É uma coisa, assim, que eu falo que é muito grande. Eu falo que tinha que ter um estudo aqui, porque, meu, toda semana a gente fica sabendo de alguém. E quando eu morava em Atibaia, eu não via tanto dessa maneira como eu vejo aqui. Aqui eu vejo que Mas o agora índice está aqui é bastante. muito alto aqui, é muito alto. E é não só aqui, mas das cidades vizinhas e tudo mais, né? E de todos que eu já presenciei, assim, dos que foram publicados que tinham a carta, as famílias não conseguiram impedir por conta desse tempo. É muito rápido. Sim. Ela já vai Ah, deixar a muito rápido. carta ali quando ela já está No com último tudo planejado, momento. tudo montado só para ela executar. Por isso que é importante a gente dar ouvido enquanto eles estão dando indícios ou falando, mesmo que você pense que talvez não seja aquilo, né? A gente tem que dar ouvidos e prestar atenção, porque depois talvez você encontre uma carta, mas a pessoa já não esteja mais ali para falar o que ela está sentindo, né? Eu falo que na dúvida é melhor a gente, né, pecar pelo excesso, vamos assim dizer, né? Se parecer qualquer tipo de sinal, a gente investigar, mesmo que tenha sido só um alarme falso, mas é melhor eu ter comigo que foi um alarme falso e eu vi o que estava acontecendo, do que eu ficar naquela, não é nada. Tá nervoso hoje, ou tá nervoso só hoje, ai, nem pensou para falar. E depois a gente se arrepender por não ter verificado. Porque assim, para a família, claro, é difícil você se deparar com essa situação, tem essa questão da culpa, do que eu poderia ter feito, só que essa culpa ela vai ser maior se você ignorar os sinais.
Se você estiver preso aí no seu mundo, vivendo as suas coisas, não prestando atenção no comportamento das pessoas à sua volta, preso em celular, preso, enfim, você não vai olhar. Se você não tiver com atenção, você não vai perceber. Então a gente tem que sair um pouco desse mundo virtual de tecnologia e olhar mais para as pessoas, olhar para o ser humano. Tá faltando muito hoje em dia o olhar para o ser humano. Sim. Para a gente encerrar, eu gostaria de só citar algo que eu acho importante. Que, na verdade, a motivação dessa live é justamente promover a conscientização disso e principalmente no meu meio, que é o meio religioso, porque, como a gente falou já, há um certo preconceito que está presente na sociedade num todo, mas na religião é muito evidente. E justamente para combater o preconceito com relação à saúde mental e prevenir o suicídio, eu gostaria de divulgar aqui que nós vamos estar fazendo um evento importante, que é a Marcha pela Vida, né? Para conscientizar tanto as igrejas, a liderança espiritual, da necessidade de um olhar de cuidado para esse assunto, como também para as pessoas terem consciência que a igreja está avançando na percepção da realidade, né? Eu acho importante acontecer essa movimentação para as pessoas também perceberem que elas vão ser acolhidas, que muitas vezes elas não encontram uma rede de apoio até mesmo na fé, justamente por saber que tem esse preconceito. Então, agora no final do mês, né, no dia 30 de setembro, a gente vai fazer aqui em Atibaia essa Marcha pela Vida. Todos estão convidados para participar. Pela manhã vai ser só ações sociais, que vão ter ali plantão psicológico, vai ter atendimento da ETEC para aferição de pressão, diabetes, vai ter uma pessoa para falar sobre a questão do câncer de mama também, porque querendo ou não, são assuntos que, querendo ou não, estão relacionados também com o suicídio, né? A presença de doenças, como você mesmo falou, a ausência da resiliência na questão da saúde física em si pode levar a pessoa a uma necessidade mental também, né, de saúde mental. Então a gente vai estar fazendo esse evento ali, pela manhã só vai ter ações sociais e à tarde vai ter uma evangelização nesse assunto, sobre o suicídio. Então vai ter um culto, vai ter várias bandas tocando, não vai ser um culto como é um culto mesmo na igreja, né? Vai haver várias bandas tocando, shows falando sobre o assunto. E se você puder participar, compartilhar aí, você que está ouvindo a live, para a gente poder promover essa mudança dentro da sociedade e principalmente dentro do meio religioso, né? Eu, como pastora, sei a responsabilidade que a gente tem. E o pastor, os pastores aqui da nossa cidade estão sendo conscientizados disso. A necessidade desse evento, a motivação desse evento, na verdade, é justamente essa, é trazer consciência para as pessoas. E o homem, para a religião, né, principalmente o cristianismo, é corpo, alma e espírito. Então, ele precisa ser tratado nas três áreas, não é só no espiritual, mas também na alma, né? Na verdade, esse é o foco do evento, é falar sobre a alma, sobre as emoções, sobre a questão mental. Então, se você puder compartilhar, convidar as pessoas para estarem participando, vai ser muito importante. Vai ter vários sorteios. Até o Unifaat está participando com a gente, vai sortear uma bolsa também de estudos. É uma oportunidade para as pessoas que querem mudar de vida, né? Ver um futuro melhor. O conhecimento é o caminho para o sucesso, né? Não tem outra forma. Então, se você puder participar, chamar as pessoas para irem, é importantíssimo a sua presença para a gente. E eu gostaria de agradecer você, Letícia, por ter falado sobre tantas coisas que é importante. Gostaria de dar uma última palavra para você, falar se tem mais alguma coisa que você lembrar ou fazer seus agradecimentos ou algo do tipo. Mas eu gostaria de agradecer porque você aceitou esse convite
né? O seu conhecimento foi muito válido, agrega a gente até para saber lidar com a situação, como eu disse eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? A pessoa que está com depressão, eu falo porque eu já estive ali, a pessoa muitas vezes não vê uma saída e ter uma rede de apoio é importantíssimo para conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, né? Porque às vezes você não consegue nem fazer mais nada. E tendo uma pessoa que está do seu lado para te apoiar a conseguir sair desse lugar é importante. Então, eu queria te agradecer a todos que ouviram a live também, agradecer aos apoiadores do evento. Eu não vou citar um, eu não vou citar outro, mas tem várias empresas importantes. É, não é só a Unifat, tem outras empresas importantes daqui de Atibaia que estão participando. Então, eu gostaria de agradecer a todos. É, saibam que a gente está um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, a gente está fazendo muita coisa. Porque como minha mãe mesma, a pastora Rosângela, que é a pessoa que promove esse evento, falou, se a gente evitar um suicídio, a gente já fez muita coisa. Porque uma vida é muito importante, né? E eu vou dar a última palavra para você. Obrigada, Thalita, pela oportunidade. Foi um prazer poder estar aqui com você e com todos que participaram aqui, né, assistindo a live. Espero ter trazido as informações aí de uma forma simples, que leve vocês a entender como agir no dia a dia, a voltar essa atenção. E assim, gente, o que nós temos de mais valioso na nossa vida não são bens materiais, não é nossa casa, não é nosso carro, não é a nossa empresa. O que nós temos de mais valioso na nossa vida é a vida. A nossa vida é muito importante, a sua vida é muito importante e a vida das pessoas que a gente ama. Então, vamos, né, a cada dia olhar mais para o outro, ter empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, porque o outro é importante. Às vezes a gente tem que deixar nosso orgulho de lado para poder olhar para o outro com mais carinho, com mais amor e trazer essa rede de apoio. É essencial na vida do outro a rede de apoio. É o que acaba fortalecendo os laços e ajudando a pessoa a sair daquela situação que ela está. E além da gente poder, né, estar perto, próximo das pessoas que a gente ama, de construir momentos, né, com as pessoas que a gente ama, com o outro, sem, como eu falo, né, sem celular, sem internet, sem nada, é eu e o outro. Isso vai agregar muito na vida de cada um de vocês, né, de ter um momento com a sua família, com as pessoas que você ama, com os seus amigos. Isso é a vida. O resto a gente corre atrás. O que a gente perde hoje de bem material, a gente corre atrás e recupera amanhã, não de forma rápida, mas com o tempo. Mas a gente tem que viver um dia de cada vez. Mas o mais valioso é a vida. Então lutem pela vida. Com certeza. Eu gostaria de encerrar falando para você que Jesus disse que ele veio para dar a vida para nós. Ele falou: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então não é uma sobrevida, né? A gente não deve sobreviver. A gente tem que viver, aproveitar cada segundo, cada momento, porque é importantíssimo a gente perceber o quanto é preciosa a nossa vida. Um dia eu parei para pensar, eu falei: Poxa vida, eu sou importante, porque o Filho de Deus deu a vida dele por mim. Então eu tenho um valor muito grande. Deus deu o Filho dele por você, então você tem um valor importantíssimo. Você é uma pessoa muito importante para Deus. E saiba que o maior dos presentes que você já recebeu, o fato de você estar aqui, já é um milagre, né? A vida é um milagre em si. Então olha para a sua vida como uma oportunidade de viver e não sobreviver. Que você encontre essa vida abundante que Jesus veio para te dar, né? E aproveite cada minuto, cada segundo. E como o Tiago fala também, a nossa vida é como um sopro, ela passa muito rápido, a gente não percebe, a gente envelhece muito rápido. Então, cada sorriso, cada sol, cada chuva, cada vento, tudo são oportunidades para a gente aproveitar, sentir, né? E até mesmo o sofrimento, muitas vezes é para nos ensinar, para nos moldar, para nos ajudar
a ajudar outras pessoas que também estão passando por isso, porque hoje eu estou aqui falando com uma pessoa que passou pela depressão e graças a Deus consegui sair dessa. Então, eu vou dizer para você, ainda tem jeito, você é importante e eu espero que você consiga sair dessa em nome de Jesus. E eu gostaria de agradecer a todos, vou encerrar a live, conto com todos vocês no evento. Se você puder ir, compartilhar, nós vamos chamar mais pessoas. Eu preciso falar várias vezes isso para você entender a importância, mas a gente vai estar ali e eu aguardo você. E se você precisar, né, de um ombro amigo, há canais e há também pessoas, né? Eu também me disponibilizo a ouvir você, se você tiver algo para falar, para desabafar. Às vezes a pessoa fica acanhada de falar com alguém que conhece, talvez você não me conheça, mas eu tô aqui para te ouvir e dizer para você que você não está sozinho, né? Então, muito obrigada a todos e espero que em breve a gente volte a falar sobre outros assuntos, inclusive sobre o autismo, que eu acho importante também, é um assunto que é bem presente hoje na nossa sociedade, né? E Sim. tendo uma outra oportunidade a gente pode falar sobre esse assunto, tá? Se Fico você à estiver disponível. disposição. Muito obrigada, viu? Tchau, Obrigada. tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite.